O livro do profeta Malaquias encerra o Antigo Testamento com um chamado à fidelidade. Dirigindo-se a um povo espiritualmente apático, Malaquias denuncia a corrupção religiosa, a injustiça social e o desleixo no culto a Deus. Anunciando também a vinda do Messias e o dia do Senhor, que trará juízo e restauração. Então, continue conosco que teremos muito ensinamento pela frente. O livro de Malaquias é uma sentença pronunciada pelo Senhor contra o seu povo. É a cena de um tribunal, onde há acusação e defesa, pergunta e resposta. 7 são as sentenças de Deus contra Israel e 7 são as desculpas infundadas de Israel a Deus. Vejamos. Em primeiro lugar, a questão do amor. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Na mesma medida que Deus afirma seu amor a Israel, este questiona o amor de Deus. Deus não apenas afirma, mas Deus argumenta. A escolha de Jacó e a rejeição de Esaú é uma prova do amor eletivo de Deus. Jacó foi amado não por suas virtudes, mas apesar de seus defeitos. Foi escolhido não por méritos, mas por pura graça. O amor de Deus a nós é de igual modo incondicional. Em segundo lugar, a questão da honra. Se eu sou o pai, pergunta o Senhor, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? O povo continuava chamando Deus de Pai e Senhor, mas isso não passava de um clichê vazio de significado. A maneira que viviam reprovava sua profissão de fé. Havia um abismo entre o que falavam e o que faziam, entre o credo e a conduta. Eles desonravam a Deus, porque desprezavam o culto divino, desprezavam o templo, os sacrifícios, o casamento, os dízimos e a própria santidade de Deus. Em terceiro lugar, a questão do culto. Está escrito, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. O povo de Israel havia profanado o culto. Eles estavam oferecendo a Deus ofertas desprezíveis, pão imundo e animais imperfeitos. Colocavam na mesa de Deus o pior, o imprestável, o imundo. Honravam mais ao governador do que a Deus. Entregavam para Deus o resto, a sobra, o que não tinha nenhum valor. O culto a Deus precisa ser conforme os preceitos estabelecidos por Deus e não segundo as inclinações do pensamento humano. Em quarto lugar, a questão do caráter de Deus. Está escrito, enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que te enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Depois de questionar o amor de Deus, de desonrar a Deus e de profanar o culto divino, agora o povo macula o caráter de Deus.
pensando que ele não é apenas tolerante com o pecado, mas também que privilegia aquele que pratica o mal, pois é desse que Deus se agrada, pensava o povo. O povo põe em dúvida o caráter justo de Deus e o seu correto julgamento. Em quinto lugar, a questão da conversão. Está escrito: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Pior do que a prática do pecado é a incapacidade de percebê-lo. O povo estava longe de Deus e nem tinha consciência disso. O povo estava afrontando a Deus com suas palavras e ações e não sentia qualquer pesar, nem necessidade de voltar-se para Deus. Ao ser repreendido por Deus, não se arrepende. Ao ser convidado a voltar-se para Deus, não vê qualquer necessidade de fazê-lo. Em sexto lugar, a questão do dízimo. Está escrito: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Não apenas o coração do povo estava longe de Deus, mas também seu bolso. Eles não apenas traziam ofertas imundas, mas também sonegavam os dízimos. Traziam o que Deus não queria e deixavam de trazer o que Deus exigia. Os dízimos pertencem ao Senhor. Portanto, subestimá-lo, desonrá-lo, sonegá-lo, subtraí-lo ou administrá-lo está na contramão da vontade de Deus. Deixar de trazer à casa de Deus todos os dízimos é roubar a Deus. Em sétimo lugar, a questão das palavras. Está escrito: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? O povo falava para Deus que era inútil servi-lo, que não havia nenhum proveito em guardar os seus preceitos ou em se humilhar em sua presença. O povo achava que os soberbos é que eram felizes e que os ímpios é que eram verdadeiramente prósperos na vida. O povo falava que os ímpios tentavam a Deus e escapavam ilesos. Entre o povo apóstata, entretanto, havia um remanescente que temia Deus e restabeleceu a verdade de que há diferença, sim, entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus ainda confronta a sua igreja. Do que temos sido culpados? Que desculpas estamos dando? É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de voltarmos-nos para Deus.